Conhecer muito bem um só lugar ou vários lugares numa mesma viagem. Se você tem essa dúvida, hoje eu vou dar 5 dicas aqui infalíveis para você descobrir aí qual que seria o melhor estilo de viagem para o seu perfil. Meu nome é Luan e esse é o canal Errei, um canal que quer te fazer viajar o mundo sem medo de errar. Vambora? Há quem diga que o ideal é conhecer muito bem um só lugar, viver aquela cultura, morar ali dias ou até semanas no mesmo destino. É claro! Outros preferem o ping-pong nômade, de ir pingando cada 2, 3 dias em um novo lugar, numa nova cidade. Eu sou rolezeira! Não tem uma regra, mas tem algumas dicas, o que se encaixa melhor no seu perfil. Dica número 1. Saiba quanto tempo de viagem você tem. Por exemplo, se você tem um mês, dá para você talvez conhecer mais de uma cidade no seu roteiro, sem ficar pesado. Mas talvez você tenha uma semana apenas de férias. Será que em uma semana seria viável você conhecer 2, 3 cidades? Porque aí você teria que passar cada 2 dias numa nova cidade. Às vezes isso, você ia ficar mais tempo dentro dos transportes de um lugar para outro do que curtindo o lugar. Então, quando é muito pouco tempo de viagem, por exemplo, 5 dias, uma semana, eu não recomendo que você conheça muito mais do que 1 ou 2 lugares. Agora, se você tem 20 dias, um mês ou mais, aí você consegue colocar mais de um destino, até porque talvez um mês numa mesma cidade você realmente não tenha mais o que fazer. O que eu faço? Eu coloco no mínimo 4 a 5 dias em cada cidade. Outra dica, se você vai conhecer vários países, por exemplo, você vai para a Europa, não tente conhecer várias cidades em vários países. Ou você conhece várias cidades, ou você conhece vários países. Por exemplo, eu fiquei um mês viajando pela Europa, eu conheci 5 países, porém eu conheci uma cidade em cada país. Agora, se você quer conhecer 5 cidades do mesmo país, você considera como 5 destinos diferentes. Então essa é uma boa dica para você que está fazendo um roteiro internacional. Você que às vezes fala, não, mas eu queria fazer uma escala, será que eu não consigo conhecer? Aí temos 2 exceções, escalas e cidades muito pequenas. Às vezes você está viajando de uma cidade para outra e está passando por uma cidadezinha. Às vezes nessa cidadezinha, em um dia, você consegue conhecer ali o centrinho, conhecer alguma coisa. Então, eu acho válido, às vezes você tirar um dia para essa cidadezinha. E escalas também, às vezes você tem uma escala de 12 horas, não custa nada você ir até o centro da cidade, conhecer um restaurante, dar uma volta ali na praça principal, tirar algumas fotos. Mas você não vai ter uma imersão naquela cidade, você não vai conhecer ela muito bem, você vai conhecer um pouquinho ali daquele centrinho. Então eu acho válido também, quando você tem uma escala, explorar ali a cidade que você está fazendo sua escala de avião, certo? Então essa foi a dica número 1, saiba quanto tempo você tem para conseguir programar exatamente os dias que você vai ficar e quanto tempo você vai ficar em cada lugar. Dica número 2, entenda o seu ritmo de viagem e dos seus companheiros. Uma coisa é, você está viajando sozinho, você tem um ritmo de viagem às vezes mais acelerado, gosta de ir para vários lugares. Outra coisa é você estar viajando com uma outra pessoa ou com outras pessoas. Você tem que saber qual que é o ritmo dos seus companheiros de viagem. Às vezes as pessoas não querem ficar pingando de lugar em lugar, ou às vezes elas querem ficar pingando e você gostaria de ficar lá 2 semanas no mesmo lugar, conhecendo todas as praias daquele destino, toda a cidade, os restaurantes, os museus, e a pessoa já quer ir para outro lugar. Tirar a nossa liberdade! Então isso é importante você conhecer antes de viajar. Conversa com a pessoa, saiba quem é o seu amigo, sua amiga que está viajando junto com você, porque às vezes isso pode acabar estragando ali um pouco da experiência da viagem, de você ter um objetivo e a pessoa ter outro. Então é muito legal vocês conversarem antes, para vocês entenderem qual que vai ser o ritmo da viagem de vocês, e nada impede de vocês, no momento, fazer uma viagem com um grupo de pessoas mais lento e você sabe que a viagem vai ser num ritmo mais lento, ou depois você faz uma viagem sozinho ou com outros amigos que são mais agitados. Então você tem que entender para você não se decepcionar, não desapontar durante a viagem. Então a dica número 2 é: entenda o ritmo da sua viagem e a dos seus amigos. A dica número 3 é uma das mais importantes, que é: entenda e estude o destino que você vai antes de tudo. Em francês, stratégie. Por exemplo,
eu fui pra Londres e Londres tinha muita coisa pra conhecer. Eu fiquei 6 dias em Londres e dava pra ficar mais 3, 4 dias, que tinha muita coisa ainda pra ver. E, por exemplo, eu fui pra Arequipa, no Peru, e fiquei 3 dias e foi mais do que suficiente para conhecer tudo que tinha ali de essencial na cidade. Então é muito importante você estudar um pouquinho o seu destino, você fazer um roteiro, olhar na internet, ler, ver as coisas antes, porque aí você já sabe o quanto de coisas tem, o que é mais legal de você fazer, quais seriam as suas prioridades. Então estude o seu destino antes de viajar, para não chegar lá na hora também e não saber o que fazer. E lembre-se, a viagem já começa nesse planejamento, nesse estudo do destino. Então é muito gostoso esse momento. Eu acho que se você nunca fez um roteiro, aproveite o momento de fazer o roteiro, que é muito legal, já faz parte da viagem essa experiência. Dica número 4. Sempre tenha um tempinho extra. Um dia extra, ou que seja, às vezes, entre um destino e outro, 12 horas extras ali. Por quê? Você nunca sabe quando pode acontecer alguma coisa ruim, como, por exemplo, quando eu e a Alessandra, a gente estava fazendo nosso mochilão pela América do Sul e a Alessandra pegou a amebíase. Tem o vídeo aqui no canal, vocês podem assistir aqui, ó, vou deixar aqui o card. A Alessandra pegou a amebíase e foi internada, ficou um dia no hospital, e se a gente não tivesse esse dia extra no meio do nosso roteiro, a gente teria perdido algo ali que a gente já tinha programado, como a viagem para Machu Picchu e outras coisas. Então, tem um dia extra que você pode realmente ter um imprevisto ruim ou um imprevisto bom. Por exemplo, quando eu estava em Londres, eu tinha um dia extra em Londres e surgiu um festival super legal no meio de Stonehenge, no meio das pedras lá, aquelas pedras milenares, e surgiu um festival e eles falaram: você quer ir? Você tem um dia para ir no meio do seu roteiro? Eu falei: tenho, eu tinha um dia livre. E aí eu consegui ir nesse festival também, vou deixar aqui no card, é um dos vídeos que eu mais gosto, é um dos mais antigos do canal, mais sem qualidade, mas um dos que mais mora no meu coração, então assistam. Então sempre tem um tempo extra ali, um dia extra pelo menos no meio da sua viagem para imprevisto. E a dica número 5, mas não menos importante, é: não siga 100% o roteiro de outra pessoa. Eu sei que é muito legal às vezes você ver um vídeo no YouTube como os nossos e mostra todo o nosso roteiro, tudo que a gente fez, mas às vezes a gente gosta de aventura e você gosta de gastronomia, ou a gente gosta de fazer um dia só de compras e você não gosta de comprar nada, você não tem interesse em compras. Então tente se basear no roteiro das outras pessoas, mas faça o seu próprio roteiro. Afinal, não é o cara da agência de viagens, nem os blogueiros que vão saber exatamente o que você gosta. Você pode usar eles como uma base, mas só você sabe qual é o roteiro ideal para a sua viagem. Então essa é a minha última dica: faça uma boa pesquisa e saiba o que você gosta e o que você não gosta desses roteiros que você pegou como referência. E chegamos à conclusão de que não existe uma regra, né? Na verdade, se você quiser ficar o mês inteiro de férias no mesmo destino, tá ótimo. Se você quiser ficar 2 dias, 3 dias em cada destino, talvez seja um pouco corrido, mas também é a sua viagem, é você que manda no seu roteiro. Eu dei aqui algumas dicas para você não ter problemas na hora de escolher a companhia de viajar, na hora de você montar o seu roteiro, mas afinal, a viagem é sua e é você que comanda sua própria aventura. Não tem uma ordem certa nesses 5 itens que eu dei aqui, mas são 5 itens importantes que você tem que pensar na hora de montar o seu roteiro, beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo mais curtinho, mais rápido, mas com uma dica muito importante para você que está montando o seu primeiro roteiro da sua primeira viagem, né? Seus primeiros mochilões e aventuras. E se você gostou desse vídeo, você já sabe o que você deve fazer, né? Curte, comenta aqui e ajuda o nosso canal a crescer. Estamos quase aí chegando à nossa grande meta dos 20 mil inscritos. E você já errou hoje? Valeu, galera, e até semana que vem. Gente, estamos aqui gravando e tem plateia aqui, ó. A gente tá tentando fazer um vídeo sério e vocês duas aqui atrás causando aqui no meio do vídeo.